Fala, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos tentar gravar aqui falando sobre nacionalidade. É o ponto 20 do edital, tá? Povo. O edital que eu tô falando é do concurso à carreira diplomática brasileira. Mas tá dentro um pouco, essa parte aqui tá dentro da Constituição Federal, direito constitucional. Então, é direito internacional, mas tem um pouquinho de direito internacional, é uma mesclagem muito boa que cai muito em prova, tá? Principalmente essa parte de nacionalidade. Quase todo ano cai na primeira fase. Nesse ano, 2022, caiu na prova de CACD uma questão quase toda sobre nacionalidade, sobre povo. E possivelmente vai cair na terceira fase também. Então, assim, é um conteúdo extremamente importante, extremamente válido para você estar bem fichado no seu caderninho, tá bom? Então, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Eliel, tá? Nacionalidade, galera. Vamos dividir essa aula em vários pontos, tá? Pontos pequenos para não ficar extenso. Essa é a primeira parte. Então, vamos falar sobre generalidades que comungam tanto o direito internacional quanto o direito interno, tá bom? Inicialmente, é importante que você saiba que o Estado ele possui uma jurisdição, ou seja, ele tem uma competência, ele tem um poder geral e exclusivo sobre o seu território. Ou seja, aqui quem manda sou eu. Na América do Sul, o território brasileiro, quem manda é a República Federativa do Brasil. Tá bom? E isso faz com que ele tenha autoridade sobre todas as pessoas que estão dentro do seu território. Entendeu? Então, o Estado ele tem uma jurisdição geral e exclusiva sobre o seu território e, consequentemente, sobre as pessoas, o povo que está dentro do seu território. Tá bom? A jurisdição estatal, desse sentido, ela incide de uma maneira um pouco diferente sobre os indivíduos. Tá? Por quê? Porque existem indivíduos que estão num determinado país como residentes estrangeiros, então, nacionais. Então, a depender do tipo de pessoa, de indivíduo, o Estado ele exerce um tipo diferente de jurisdição. Tá bom? Por exemplo, eu só tirar esse anúncio aqui. Por exemplo, se for um estrangeiro residente no território brasileiro, o Brasil ele exerce uma jurisdição territorial, uma jurisdição, um certo direito do Estado. Por quê? Porque o indivíduo, o estrangeiro residente, ele está no Brasil, no território brasileiro. Só que em relação aos nacionais, quem nasceu no Brasil, quem é brasileiro nato, o Estado ele tem uma jurisdição pessoal, tá? Ou seja, se tu for um estrangeiro residente, o Estado tem uma jurisdição territorial sobre você. Agora, se você é um nacional, a jurisdição que o Estado tem em relação a você é uma jurisdição pessoal. Esse é o primeiro ponto que você deve estar bem fixado isso. O segundo ponto é que o povo é a dimensão pessoal do Estado. Vimos anteriormente a dimensão territorial. Agora, especificamente sobre o povo, você tem que saber que o povo é a dimensão pessoal do Estado. E o mais importante ainda, você tem que saber diferenciar população de povo, tá? População é um conjunto de pessoas que habitam um Estado. População é um conjunto de pessoas que habitam um Estado. Agora, povo. O povo é os nacionais daquele país, daquele Estado, independentemente do local que eles vivem. Isto é, eu, Eliel, moro no Brasil, sou nacional do Brasil, participo do povo brasileiro. Se eu estivesse morando nos Estados Unidos, mesmo assim, eu seria ainda participante do povo brasileiro. No entanto, se eu sou um norte-americano, do povo americano, estando dentro do Brasil, eu não entro no conceito de povo brasileiro, mas eu entro no conceito de população brasileira. Ficou claro, né? Então, população é as pessoas que estão no país, independentemente se é brasileiro ou não. Agora, povo não, tem que ser nacional, independente de estar ou não dentro do Brasil. Bem, o conceito de nacionalidade é super importante e cai muito em prova. Então, tu tem que... Pô, daqui é o básico. Estamos acabando essa primeira parte, então se segura aí. Nacionalidade é um vínculo jurídico-político
entre o Estado e o indivíduo, o que torna o indivíduo um membro de uma comunidade, membro do povo, né? Eu acabei de falar o conceito de povo com você, tá? Então, palavras-chave: vínculo jurídico, político. Ah, eu quero entender isso. Não precisa entender isso. Só precisa saber que nacionalidade é um vínculo jurídico, político, que liga o Estado soberano ao indivíduo, fazendo com que o indivíduo faça parte da comunidade, do povo, daquele Estado. Conceito simples que você pode citar numa questão de terceira fase tranquilamente. Tranquilo? Então, vamos lá. Segundo Valério Mazzoli, a nacionalidade ela comporta duas dimensões. Aqui é só a título de acrescentar, por exemplo, está numa questão de terceira fase, quer escrever mais bonito, fala assim, ó, segundo o professor Mazzoli, há duas dimensões de nacionalidade que relacionam-se com a nacionalidade, a dimensão vertical e a dimensão horizontal. O que cada uma faz? Bem, a dimensão vertical, ela liga o indivíduo ao Estado, o Estado aqui em cima, tá? A dimensão horizontal, ela liga o indivíduo aqui na base com outro indivíduo aqui na base. Ela liga o indivíduo ao elemento do povo, que está na mesma dimensão, né? Todo mundo é igual, só que o indivíduo não é igual ao Estado. Tem uma certa hierarquia entre esses dois polos. Há uma certa, não só hierarquia, mas subordinação. Agora, quando está falando da dimensão horizontal, não há essa hierarquia, tá? Do povo em relação ao indivíduo. São um par de igualdade ali. Mas isso aqui é só a título de acrescento, de colocar palavras bonitas na tua redação. Aqui acho que nem contaria ponto, não é a coisa mais importante assim. Agora, o terceiro ponto extremamente relevante é você saber que cada estado ele deve legislar sobre a sua própria nacionalidade. Tá? Dentre esses instrumentos, existem alguns instrumentos internacionais que normatizam isso, mas cada estado ele legisla sobre a sua nacionalidade. Sobre alguns instrumentos internacionais que falam sobre nacionalidade, a gente pode citar a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, a Convenção Americana dos Direitos Humanos de 69 e a Convenção de Haia sobre Conflitos de Nacionalidade de 1930. Tá? Então, poderia sim ser um tópico, um ponto da tua prova, dos 10 quesitos, instrumentos que falem sobre nacionalidade. O Coringa é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48. Isso aqui é Coringa, eu teria que citar as outras duas, não saberia, eu não sei se chegaria a esse ponto, mas pelo menos a Declaração Universal dos Direitos Humanos tinha que citar e citar o ano também, tá? Enfim, segundo esses normativos internacionais, segundo a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 48, a nacionalidade é um direito fundamental da própria pessoa humana, tá? E o Estado, ele não pode, de forma livre, de forma arbitrária, privar o indivíduo de sua nacionalidade, tá? Nem do direito de mudar de nacionalidade. Ou seja, todo indivíduo tem direito a uma nacionalidade. Isso é o ponto normativo que faz com que o Instituto da Apatridía seja tão complexo, tão difícil de se aceitar. Porque na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele fala que todo indivíduo tem direito a uma nacionalidade. E pessoas que não têm nacionalidade, isso acaba se tornando um ponto muito sensível na comunidade internacional. Beleza? Outro ponto extremamente importante, acho que tudo que eu estou falando aqui é importante, é que a gente não deve confundir nacionalidade com cidadania, tá? Isso é básico, velho, básico. Por que isso é básico? Porque cidadania é um atributo que diferencia aqueles que possuem gozo de direitos políticos, tá? Daqueles que não possuem. Por exemplo, eu sou cidadão porque eu gozo de todos os meus direitos políticos. Mas uma pessoa, um jovem de 15 anos, ele não tem cidadania, porque ele não tem um gozo ainda dos direitos políticos. Começa um via de regra com 18, mas pode começar com 16.
entendeu? Então, a cidadania diz se você tem ou não direitos políticos. Agora, nacionalidade, ela diferencia nacionais de estrangeiros, tá bom? Tranquilo, né? Se você é nacional de um país, você tem nacionalidade, né? É o próprio nome, né? Se você é estrangeiro, você não é nacional de um país. Então, o conceito de nacionalidade, como você percebe, é bem mais amplo do que cidadania, tá? Bem mais amplo. Outro ponto é que você não pode confundir nacionalidade com naturalidade. Naturalidade é basicamente onde você nasceu. Por exemplo, eu sou natural do Coreia, tá? Não sei onde você é. Comenta aqui depois que vocês chegarem nessa parte do vídeo de onde vocês são. Eu sou natural do Coreia, na cidade de Ceará, interior do Ceará. Só que, assim, o sistema internacional, ele tem apontado uma certa sensibilidade muito grande com o termo nacionalidade, tá? E ele aponta que nacionalidade ela pode ser atribuída tanto a pessoas físicas, como eu, você que está assistindo esse vídeo, quanto também a pessoas jurídicas, empresas, por exemplo, e coisas em gerais. Então, por exemplo, tem uma convenção, a Convenção de Montego Bay, de 82, ela meio que atribui nacionalidade a navios. Navios não são pessoas jurídicas, navios são bens, coisas. Tem também uma convenção, a Convenção de Chicago de 44, que atribui nacionalidade a aeronaves civis. Tem a Convenção de Nova York, de 67, que ela atribui nacionalidade a objetos espaciais. Então, para você ver como a comunidade internacional se preocupa muito com esse tema de nacionalidade e não se restringe apenas a pessoas físicas. Tá bom? Estamos fechando. Até eu estou ficando cansado. Ó, e como a gente... O que significa eu atribuir a nacionalidade a uma pessoa? Isso é uma pergunta bem relevante, né? Hildebrando Ascioli, ele fala que os nacionais, eles são aquelas pessoas submetidas à autoridade direta do Estado, tá? E ele tendo essa autoridade direta, reconhece alguns direitos, tá? Alguns direitos para os nacionais, como também alguns deveres. E esse conjunto de direitos e deveres, ele confere uma proteção para além das próprias fronteiras do território do Estado. Então, acaba que, se eu disser que você é nacional do Brasil, você vai ter direitos e obrigações que transbordam a fronteira do seu país. Basicamente é isso. Quando você atribui, você ganha essa proteção a mais. E qual critério a gente utiliza para atribuir a nacionalidade a uma pessoa? Segundo Rezec, esse vínculo patrial, esse vínculo de nacionalidade, ele não se deve fundar apenas em questões formais ou alguns artifícios, mas sim em laços sociais consistentes. Cara, isso é uma palavra-chave na prova de terceira fase, assim, violenta. Laços sociais consistentes. Ou, em outras palavras, o princípio da efetividade. Mas aí tu me pergunta, porra, Léo, o que são esses laços sociais? Me diz, eu não sei o que são esses laços sociais. E como a gente pode atribuir a nacionalidade em relação a esses laços sociais? Cara, esses laços sociais já chegaram a essa discussão até na CJ. Então, vamos lá. A atribuição de nacionalidade ela pode ser de duas formas. Tá? A forma originária e a forma derivada. A originária, ela pode ser tanto do lugar onde você nasceu, ou seja, ius solis, ou seja, do lugar do nascimento da pessoa. Se ela nasceu no Brasil, ela é brasileira. Se não nasceu no Brasil, não é brasileira. Ou ela pode se dar em relação à nacionalidade, ao sangue dos pais. Se eu sou brasileiro, meus pais são brasileiros, eu também sou brasileiro. Isso é chamado ius sanguinis. Tá? Ou seja, o país ele pode... só vai ser nacional desse país se nasceu aqui dentro do meu país. Ou o Estado pode dizer assim, só vai ser nacional do meu país se for filho de nacionais do meu país. Ou pode ser mesclado, como é no Brasil. Tá bom? Nesse sentido, por haver esses critérios, pode ser que uma pessoa tenha mais de uma nacionalidade? Pode, sim.
Filhos de diplomatas normalmente têm mais de uma nacionalidade. Assim como também pode ser que uma pessoa nasça e não tenha nenhuma nacionalidade. Aí eu não consigo visualizar isso. Cara, é só tu pensar assim, ó. Suponhamos que um país tenha jurisdição vis sanguinis, ou seja, só vai ser nacional daquele país se tiver pai ou mãe daquele país. E outro país tenha jurisdição territorial, ou seja, só vai ser nacional daquele país se nascer lá. Tá? Então, pode ser que uma pessoa, um casal, esteja no outro país e tem que ser do sangue. Cara, tem vários casos que podem acontecer a patrídia, assim como também tem vários casos que podem ser a polipatrídia. Procura na internet, tem vários casos, assim, tem bem reais isso. E a nacionalidade derivada é aquela que tem um processo de naturalização. Ok? E sobre aquela primeira pergunta que eu fiz para mim mesmo, né, em relação ao que são esses laços afetivos, laços sociais consistentes, a CJ ela decidiu num caso chamado de caso de Nottebohm, de 1951, o que são esses laços, em que esse princípio da efetividade. Por exemplo, a CJ falou o seguinte, ó, tu tem que considerar o local da residência habitual daquele indivíduo, tu tem que considerar o local do centro dos interesses habituais daquele indivíduo, o local em que se estabelece seus laços familiares, onde há uma participação na vida pública, e o local onde há a educação dos filhos. Esses são os laços que você poderia citar numa prova de terceira fase, os laços sociais consistentes que podem ser utilizados como critério para atribuição da nacionalidade. Tá bom? Esse vídeo ficou um pouco extenso, eu vou ter que encerrá-lo. Eu vou até fazer recortes sobre o que eu falei aqui, porque foram muitas informações e muitas coisas que dá para fazer um vídeo pequenininho, mas que, pô, super mais prático do que assistir um vídeo de 12, 15 minutos, não sei quanto tempo ficou esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se ficou até aqui, por favor, curta esse vídeo. Eu acho que se você ficou até aqui, então você deve ter gostado, deve ter sido útil para alguma coisa. Nos vemos no próximo. Um grande abraço. Nos vemos também lá no Itamaraty, quando a gente passar para ser diplomata. Um grande abraço e até mais.